que vem acontecendo, não no mundo, mas também aqui no Brasil, explicar quem seria o sistema, claro que isso é um assunto muito profundo, mas eu vou tentar explicar de uma forma mais rápida, e também quem seria o candidato ou movimento antissistema. Se você for buscar, você lembra que sempre houve uma certa badalação nesse movimento. Existe um sistema mundial, um sistema no Brasil, então a gente tem que sair dessas teorias de conspiração e tentar entender o que seria o sistema. Tá? O sistema, ela não é uma sala escura, o sistema, eu diria que é uma estrutura de poder consolidada. Tá? Então, uma estrutura de poder consolidada, e quem seria essa estrutura de poder consolidada? Tá? A gente tem as elites políticas profissionais, a gente tem os grandes bancos e o setor financeiro, a gente tem as burocracias estatais, né, que você forma, a gente tem no Brasil agências reguladoras, que você, quando você pensa assim, a agência reguladora ela, da saúde, ela vai brigar para que você pague menos no seu convênio médico e tal. Será que ela também ela não briga mais pelos interesses das empresas de convênio? Então são coisas aqui que você começa a entender essa estrutura de poder consolidada. Nós temos grande parte da grande mídia, tá? E os partidos tradicionais, ali a gente pode chamar de centrão, porque são pessoas eleitas por esse sistema. Então, assim, o sistema ele não combina tudo, tá? Ele não fica ali combinando ações, jogando xadrez de um grupo contra o povo. Na verdade, assim, eles têm, os interesses deles se alinham. A gente fala muito, eu costumo, e eu venho debatendo muito sobre taxa de juros, e eu falava, ele me perguntava sobre a polarização, né? Essa polarização entre direita e esquerda. E eu já venho defendendo já há algum bom tempo, lendo nossas pesquisas, lendo o que as pessoas dizem na pesquisa, o que o brasileiro fala, não o que sai da grande mídia, mas o que o povo pensa. Então o povo não vê uma polarização entre direita e esquerda. Eles nomeiam de esquerda o que seria o sistema e nomeiam de direita o que seria o povo. Então o que eu vejo é uma polarização, não só no Brasil, mas no mundo, uma polarização entre povo e sistema. Né? Então quando a gente pensa nesse sistema no Brasil, a gente lembra que em 1889 a gente teve ali um golpe contra Dom Pedro II, ali a gente teve a proclamação da República, e se você buscar os agentes que estavam ali discutindo aquilo, a gente já tinha um sistema. E se você for buscar, a gente tinha naquela sala escura, a gente tinha o avô de Fernando Henrique Cardoso. Então percebe que quando você pensa em um sistema, é um sistema que vem há muitos e muitos anos, ele é muito consolidado, não se alinham, não ficam combinando jogadas, mas como os interesses são todos iguais, e a gente tem que falar isso, é um interesse que me parece antipovo. Por que eu digo antipovo? Quando você pega o Brasil, e não está acontecendo só isso no Brasil, mas aqui no Brasil a gente está sentindo muito isso, a gente tem juros de 15%, onde ricos ficam mais ricos, os pobres não conseguem ter casa, não conseguem comprar carro, está tudo muito caro, e quando você vê um sistema que tem ali segurança, que mora em condomínios, enquanto o povo mora na rua, e é roubado às 4 da manhã ali, pegando ônibus, uma empregada doméstica, o povo indo trabalhar é roubado pelo próprio povo, né? E aí você sempre vê um descolamento. E isso você percebe, e às vezes você pensa assim, ah não, mas isso é maldade dessas pessoas. Não, existe um descolamento de realidade. Isso a gente pode ver, se você, com certeza você mora em uma cidade, se você morar numa cidade pequena, você vai sentir muito mais isso. Existe um descolamento dos servidores públicos, dos secretários, dos diretores da prefeitura, do prefeito. Eles moram em uma cidade, eles acreditam que eles moram em uma cidade muito melhor da cidade que você mora. Então quando você vai falar para essa pessoa, olha, tá ruim, ele vai falar, pô, como tá ruim, tá assim, sabe? Ele começa a te falar coisas que é importante para ele, ou para a imagem dele, do governo dele, mas que não reflete em benfeitoria para o povo. Aqui a gente pode falar um pouco do Brasil, mas a gente não pode deixar de falar de sistema e do Centrão. Eu tenho um vídeo elogiando o Centrão. Aí você fala, poxa, como é que alguém pode elogiar o Centrão? O Centrão ele tem um carimbo ruim, né? Quando você tem esse carimbo ruim é interessante. A mídia carimba de forma negativa, as pessoas, seja da esquerda, da direita, seja todo mundo quer carimbar o Centrão como algo negativo. O que eu elogiei o Centrão, e elogio e continuo elogiando, é que esses partidos de centro, eles não têm ali uma liderança que chama atenção, como tem o bolsonarismo, tem Bolsonaro, como o lulismo, a esquerda tem Lula, né? Mas assim, o Centrão ele tem uma organização tão grande que ele consegue eleger vereadores, consegue eleger prefeitos em várias cidades do Brasil, que vão ali fazer campanha. E aí você tem o deputado que envia verba para essas pessoas, que manda o seu assessor naquela cidade, que inaugura, que vai até lá, que solta jornal, que aparece na imprensa. Então, o que eu digo do Centrão, faz parte desse sistema, talvez seja a base política do sistema, ele tem um profissionalismo que falta a questão, principalmente aqui do bolsonarismo. A esquerda, ela é muito organizada, né? Quem é esse Centrão? Ele é um grupo pragmático, ele atua em qualquer governo, né? Então se você for buscar desde lá de 1985 ali, quando você começa a olhar, depois da passagem do governo militar para o governo republicano, aqui na nossa república, a nossa democracia, a gente é interessante. Essa pesquisa até me causou muito problema. A gente fez uma pesquisa quando foi comemorado os 50 anos de 2014, né, os 50 anos da Revolução Militar que nós tivemos em 1964. Então, em 2014, a gente fez uma pesquisa
E nessa pesquisa, em 2014, eu perguntava ali assim, se você acha que o governo, pelo tom comemorando os 50 anos, você acha que naquela época a vida era melhor ou pior? Então é interessante que quanto mais velho o eleitor, tá, mais as pessoas acreditavam que era melhor. Então a gente tinha os eleitores acima de 60 anos que viveram naquela época, 80%, sei lá, um número muito alto, falando que era muito melhor a vida naquela época. E os jovens, uma imagem muito negativa. E aí eu fui denunciado por uma moça. E essa moça, ela denunciou o IBESP como um instituto antidemocrático e derrubaram a nossa conta. Né? Então eu estava divulgando uma pesquisa que a opinião, eu não dei a minha opinião, simplesmente a pesquisa a gente fez uma pesquisa cientificamente, tecnicamente, estatisticamente correta e colocamos lá. Que na verdade, sinceramente, eu não lembro o resultado, mas eu lembro que quanto mais velho, o eleitor mais ele elogiava. E aí denunciou, e eu tentei falar com essa moça, falei assim, poxa, né? E eu descobri que ela trabalhava na Unesco. Então, quando você pensa num sistema mundial, você tem a Unesco, você tem a ONU. Tá? Então, eu resgatei essa história para falar isso. Aqui, é importante, então, quando você pensa no Centrão, que seria a base política desse sistema, ele não governa ideias. Né? Quando você começa hoje a gente tem ideologia mesmo no bolsonarismo, a esquerda, eu fiz um comentário na semana passada, ele vem perdendo a ideologia. Né? A esquerda está um pouco bagunçada, a cabeça da esquerda. Eles jogaram Karl Marx da lata do lixo, porque Karl Marx, aquela pergunta não tem resposta, né? Quando alguém fala, me cita um lugar que o comunismo deu certo, como eles não conseguem citar, chutam Karl Marx para baixo. E começou a vir com essa agenda woke que não convence ninguém, tem uma parceria muito pequena, que não é o povo, é uma parte mais rica, é uma parte mais estudada, é pequenininha que pensa nisso. Então, realmente está um pouco perdida em relação à ideologia, né? O Centrão ele não tem ideias, ele não governa ideias, ele governa ali o orçamento. Então ele é o coração do sistema, é ele que bate ali. E quando você fala, poxa, tá errado isso. Gente, só tem um jeito de você tirar isso, é você ter mais políticos então da sua linha, seja ela de direita ou esquerda, o Centrão vai diminuir. Nesse ponto aqui, que é em relação ao presidente Lula, questão de bancos e a crítica dentro da própria esquerda. O que vem acontecendo? Eu já vi relatos de pessoas da esquerda, por exemplo, eu tenho um influencer de esquerda, não conheço ele, que chama Jones Manuel, que já fez críticas pesadas ao governo Lula e críticas pesadas à questão econômica, as ações econômicas, outro que é muito conhecido, que é o Rui Costa Pimenta do PCO, que é ali, ele é de esquerda, claro, né? Mas eu não sei se ele é da linha trotskista, que era uma linha que eu comecei a estudar muito ali com 13, 14 anos. E o que o Rui Costa Pimenta vem denunciando? Ele vem denunciando exatamente isso, a política econômica do governo Lula, ele não isenta o Lula, falou, o Lula sabe disso. Então essa esquerda, ele vem aqui denunciando o presidente Lula como o presidente perfeito do sistema. Tá? Então uma boa parte da esquerda já vem colocando o Centrão como a base política da esquerda, mas e que Lula, que um dia as pessoas acreditaram que era o candidato antissistema, na verdade ele é o candidato do sistema. E quais são as denúncias que fazem? Eu não vou falar em nome da direita, tá? Vou falar que as pessoas da direita falam, mas é que as pessoas da esquerda vêm colocando. Primeiro falando dos juros, que isso é o que enriquece bancos, né? E as pessoas que têm crédito com o governo brasileiro, ou seja, o presidente Lula trabalha para esse sistema financeiro, que o presidente Lula ele tem uma aliança muito maior com o Centrão, que é a base política do sistema, do que Jair Bolsonaro tinha. Então, essa aliança ampla com o Centrão incomoda a própria esquerda. Então, ela está ali usando essa base, mas daqui a pouco ela começa a bater nessa própria base. Essa política econômica, e por que essa parte da esquerda vem criticando? E ela não vem criticando só aí, tá? A gente está falando também em pesquisas aqui do IBESP, quando a gente qualifica essa resposta, exemplo, a pessoa vota no Lula e a gente pergunta qual é a imagem do Lula. A pessoa fala assim, não é boa. Eu votei no Lula porque eu sou de esquerda, porque eu gosto do Lula, mas eu tenho uma imagem que não é tão positiva assim. E quando você fala, a gente qualifica essa resposta, a gente faz aqui, no nosso segundo andar aqui, a gente pergunta, você pode dizer por que não? E aí essa pessoa fala, porque ele é um cara que faz uma política em prol dos bancos, contra o povo, tal, tal, tal. Então, uma parte crescente de eleitores da esquerda que não são lulistas, tá? Porque o lulista ele está defendendo o Lula ainda sobre tudo que pode estar acontecendo, que possa acontecer. Esse eleitor defende o Lula, mas é um eleitor anti-bolsonarista convicto, anti-bolsonarista volúvel e isentos que possam vir ou não votar em Lula. Tá? Então aqui, quando a gente faz um estudo de voto, a gente quer entender essa divisão de bolsonaristas até lulistas, né? Então o que a gente percebe? Esse lulista aqui, que representa em torno de 18, 19%, é o mesmo percentual de bolsonaristas, tá? Eles continuam ali defendendo Lula, acham que tudo é mentira, tal, tal, tal. Se eu ver alguém esfregar a própria esquerda, esfrega na cara, porque ó o que está acontecendo. As pessoas negam. Mas esses antibolsonaristas convictos e esses antibolsonaristas volúveis começam
a ter algum tipo de crítica contra essa política econômica, uma pequena desilusão em relação ao governo Lula e ao que vem acontecendo. Então, o que eles denunciam? Fala assim, olha, isso quando a gente fala, claro, com eleitores com grau de instrução maior. Ele fala assim, olha, eu não voto no Bolsonaro, mas o que me incomoda no governo Lula é que quando você vê bancos elogiando a política econômica, coisa que nós da esquerda sempre fomos contra o sistema financeiro, né? E também a Globo, né? Quem criou o termo Globo lixo, a Globo é esgoto, tal, foi a esquerda lá atrás, e de repente também as pessoas vêm falando isso, e eles se colocam preocupados porque na cabeça deles a Globo é o sistema e a Globo vai colocar o candidato que será melhor para eles, para o sistema. Então vem incomodando muito esses eleitores anti-bolsonaristas, convictos ou volúveis, que hoje votam em Lula ou que estão já ficando um pouco em dúvida. Interessante que nas nossas pesquisas nacionais, muita coisa a gente não apresenta, é claro, que a gente vem percebendo que, por exemplo, Lula teve no primeiro turno em Alagoas 70% dos votos. Eu estou chutando números aqui, tá? A gente percebe que agora ele não passa de 60%. E aí ganha lá em Alagoas, porém ele perdeu uma base de votos que ele já teve, tá? E aí os lucros recordes dos bancos, quer dizer, então eu estou elogiando um sistema financeiro que está dando lucro recorde para o banco, e as estatais, que todo partido de esquerda, e o Lula sempre defendeu estatal, de repente eu começo a ver estatal quebrando, né, como a questão dos Correios. Então essas discussões a esquerda vem fazendo aqui. Enquanto a gente vê briga em todo lugar, a própria esquerda vem se questionando sobre muita coisa aqui. Existe uma insatisfação, a própria esquerda vem colocando o Lula e o PT como parte do sistema. E isso vem chateando essa esquerda antissistema. Ficou claro, acho que está claro para vocês, que eu estou dizendo que o bolsonarismo é o movimento antissistema. Exatamente isso. Tá? Então, por que o bolsonarismo é um movimento antissistema? Primeiro que ele denuncia as elites políticas. Ele tem problema com as elites políticas. Ele tem problema com a burocracia. Está muito claro isso, né? Com o judiciário, não só com uma parte do judiciário, mas com várias, né? Então você percebe isso, existe uma denúncia do bolsonarismo contra tudo que está aí. Tá? Então esse tudo que está aí é todo esse sistema que vem há muitos e muitos anos no Brasil. É outro ponto também que a gente percebe que o bolsonarismo é um movimento antissistema, porque ele não tem espaço na mídia tradicional. Quando tem espaço é sempre um espaço negativo. Você pode pensar assim, né? Se você é bolsonarista, fala assim, a mídia não dá nem chance, ela só mente, tal. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar assim, que o sistema, você não destrói um sistema desse tamanho, tão arraigado que nós temos no Brasil, tão enraizado. Você tem que transformar eles aos poucos. Talvez, e aqui eu não estou elucubrando nada, mas assim, talvez tenha faltado também a inteligência a partir do dia 1 de janeiro de 2019, de colocar o mapa e ocupar espaço no Brasil inteiro. Talvez também tenha faltado um pouco de inteligência de se fingir do sistema para chegar mais perto, para depois você jogar no chão, ao invés de ficar dando soco de longe e tomando, porque é uma guerra um pouco assimétrica, né? O Bolsonaro lutando com luva de boxe e tomando tiro ali com drone, né? Então, porque a mídia faz isso, a mídia contém essa força de chegar lá, colocar uma manchete, colocar alguma coisa assim, formar uma opinião. E a gente tem aqui uma falta de acordos de bastidor, né? Eu entendo que o bolsonarismo ele é um movimento antissistema, e por ser um movimento antissistema tudo fica muito claro, né? Ele não consegue, talvez por falta de planejamento, ele não consegue ali fazer acordo de bastidores, e quando as pessoas abrirem os olhos está tudo pronto, né? Então, o que eu falo assim, até escrevi isso aqui, né, que eu estava pensando em alguma frase que tentasse colocar isso, mas eu coloquei aqui que o bolsonarismo não é antissistema porque ele destrói o sistema, mas porque desafia discurso na narrativa e no método. Então, assim, o bolsonarismo, apesar de Bolsonaro ser fruto de um partido de centro, e hoje está ainda no partido de centro, né, ele não é um antissistema porque ele está ali destruindo, ele não conseguiu destruir, não vai ser simples destruir, não é em uma década, e quando eu falo de década eu falo tecnicamente ali 25 anos, mas assim, é um movimento que precisa se estruturar com inteligência, menos força, mais inteligência. Não existe polarização entre direita e esquerda, existe polarização hoje, o que é chamado de direita é o antissistema, que é o povo, aquele povo que vai para a rua, aquele povo revoltado na internet, aquele povo que reclama de impostos, é aquele povo que acha um absurdo a insegurança, é aquele povo nacionalista que acha que a gente tem que ter indústria no país, é um absurdo perder indústria para o Paraguai, com todo respeito aos paraguaios. Então, quando você ouve falar isso e você já me acompanha, você sabe que eu sou antissistema.
Eu sou o Marcelo de José, cientista político do IBESP. Eu entendo que a gente precisa romper esse antissistema porque está ficando muito ruim. Então o que vai acontecer é que ou as pessoas aderem a esse sistema através de benefícios, é o que vem ocorrendo contra o Brasil, ou a gente faz um governo antissistema, a gente tem aí uma mudança. Ah, mas vamos lá, poderia mudar isso? Digamos que um candidato do sistema ganhe? Não poderia, de repente um candidato do sistema ganhe, e aí começa a perceber que algo está insustentável. Eu venho falando de uma revolução da classe média, a classe média ela está sendo destruída, esmagada, porque ela não se contenta com o benefício, e ela sabe que ela não consegue alçar, subir de degrau, ela não consegue mais ganhar dinheiro a ponto de ter um pouco menos de preocupação, não de conforto, menos preocupação. Então esse é um problema que a gente vai enfrentar. Por que o sistema reage com tanta força? Poxa, mas o sistema arrebenta, né? O que está acontecendo com o Bolsonaro hoje é uma coisa assim, você gostando ou não, é um pouco desproporcional, né? Assim, você pegar, poxa, o cara tem 70 anos, tem um monte de debilidade, um monte de problema, o cara está sendo colocado em cela, não sei o que, tal. E quando você compara com outros casos, não está acontecendo isso. Poxa, por que estão fazendo isso com ele? Então isso também vem trazendo, e a gente fez nas pesquisas agora no final do ano, numa cidade, a gente colocou um teste ali para entender, e tinha as pessoas isentas que não queriam votar nem em Jair Bolsonaro e nem Lula, mas que estavam entendendo aquilo como um abuso. De alguém que lutou contra o sistema e foi aniquilado pelo sistema, e o que elevaria o movimento bolsonarista. E ao mesmo tempo, quando o movimento cresce, não existe vácuo na política, alguém diminuiu. E esse alguém pode ser o centro, tá? Claro, pode ser, não, será o centro, e uma parte da esquerda, que é aquela esquerda nacionalista, que começa a ter um pouco de desilusão em relação ao governo Lula. Isso pode mudar. E aí como é que é feita essa reação do sistema? A judicialização da política se engana você quando você pensa que o que está acontecendo é só contra o bolsonarismo. Eu convivo com o prefeito todo dia. O prefeito ele não consegue fazer uma ponte sem que o Ministério Público dê palpite. O Ministério Público ele não tem voto, ele não sabe quais são as demandas da população, mas ele chega lá e não pode porque teve uma pessoa que reclamou. Eu vou colocar aqui, ponto que a gente percebe muito isso, é a tentativa de isolamento. Aqui, quando a gente fala de antissistema, do bolsonarismo, mais o que me deixa assim, ouvindo os eleitores, e eu falei sobre isso ontem, é que o isolamento que esse sistema está colocando é isolando Jair Bolsonaro e os filhos dele. Então, me parece que os eleitores estão percebendo essa movimentação, os 18, 19% de bolsonaristas estão percebendo isso e não estão aprovando, a ponto de não quererem votar em um candidato caso não seja Flávio Bolsonaro. A gente viu uma pesquisa da Quaest mostrando que 77% dos bolsonaristas votavam em Flávio Bolsonaro e um pouquinho só no Tarcísio, quando eles são colocados no mesmo disco. Eu falava ontem para esse jornalista o seguinte, olha, existe um cuidado de Tarcísio. O Tarcísio é uma pessoa muito inteligente, tem uma formação maravilhosa, mas talvez tenha ali um pouco de inocência política. A eleição em São Paulo para Tarcísio dificilmente ele perderia nas nossas pesquisas. Por que eu digo isso? Porque a esquerda não conseguiu ter um candidato, o centro está tudo junto já com o Tarcísio. Ele saindo, não existe ali uma pessoa que teria os votos do Tarcísio. Assim, eu vou colocar o João ali. Não seria tão simples assim. E tem um outro problema. O Tarcísio não é uma liderança como é Bolsonaro, que colocaria a mão no candidato e falaria assim, vote nele. E as pessoas votariam de forma automática. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, existe em São Paulo, principalmente na capital de São Paulo, um efeito Dória, que isso também pode trazer mais problemas para Tarcísio. E Tarcísio, sendo candidato à presidência, não importa com quem seja, não importa, eu digo aqui, quando eu falo isso deixo claro, por exemplo, com Michele Bolsonaro, nós já testamos isso aqui. Se sair Flávio Bolsonaro candidato contra essa dupla, Tarcísio com Michele Bolsonaro, Flávio ficaria na frente. Por quê? Porque existe... O Flávio, ele tem como o Lula tem, eles têm ali um grupo de cerca de 20% de eleitores mobilizados, que não aceitariam uma imposição do sistema contra o meu candidato, que é o candidato antissistema. Tá? Então, o que está ficando claro para essas pessoas, para os eleitores, que eles vêm relatando isso, o eleitor bolsonarista, é que todos os candidatos, menos Flávio, são candidatos impostos pelo sistema. Tá? Então existe aquela teoria da guerra das tesouras, né, que seria então a teoria que querem tirar Flávio do jogo para voltar àquela velha disputa entre dois partidos amigos, que uma hora vai você, uma hora vou eu, não importa com quem ganhar, nós continuamos todos com a mão no poder. Então é essa a discussão que vem tendo aqui, que os eleitores vêm colocando. Eu não faço parte da campanha de ninguém, dessas pessoas que eu estou citando aqui.
E eu estou citando a leitura que eu estou tendo em cima dos relatos dos eleitores. Tá? Então tem que ficar bem claro, isso que é para ninguém falar, o Marcelo está trabalhando para o candidato. Não, não estou trabalhando para nenhuma campanha ainda, de presidente nem de governo de São Paulo, mas eu venho alertando todos os meus clientes sobre isso. Olha, se Tarcísio pretende ser presidente e não perder São Paulo, eu acho que ele está no caminho errado. Eu quero dizer que o mundo vive uma transição e não vai ter retorno. Tá? Então as pessoas ficam assim, eu queria muito que a polarização acabasse. Não, ela não vai acabar, porque o povo se uniu através da internet. Mas e se eu tirar a internet do Brasil, tirar a internet do Irã? Ali, pelo que eu sei, o Elon Musk botou lá a internet para todo mundo, voltou todo mundo, os caras estão derrubando um sistema ditatorial. Tá? Então não vai ter. O antissistema é um grito de representação real. Tá? Essa esquerda, essa direita, que todo mundo chama de direita, mas a gente tem também pessoas de esquerda e pessoas isentas que estão dentro desse grupo antissistema, que talvez não vote em Flávio ainda, ou não vote nunca, porque elas não gostem da família Bolsonaro, ou do Flávio Bolsonaro, não importa isso. Mas são pessoas que estão revoltadas com esse mundo aqui. E não vai ter esse retorno, e esse espaço de antissistema já foi ocupado pelo bolsonarismo, querendo ou não, é um movimento que hoje representa tudo isso. Tá bom? Então, a gente tem aí uma polarização que vai se manter. Flávio é o candidato antissistema. Caso a gente não tenha Flávio, me parece que na cabeça dos eleitores que a gente ouve, me parece que está ficando muito claro que existe uma movimentação para não ter Flávio, que é para ter ali voltar ao velho sistema da dominação da política brasileira. Mas quando domina a política brasileira, não domina a política brasileira. Domina toda a burocracia brasileira, toda a mídia brasileira, todas as universidades, domina também na religião, tem muita gente que não acredita, mas domina também no sistema financeiro.